A gente queria 3, todo mundo queria 3 logo, mas já pensou 3 crianças dentro desse tamanho dessa mulher? Ia ser muita criança. Só os irmãos que Pai do Senhor, amém? Vamos, mais do que orar pelo Carlos, né? Orar pelos nossos corações. Porque eu sei que a palavra já foi ministrada ao coração dele, mas precisa ter terra fértil para que a semente venha a ser germinada. E quando eu perguntei para ele qual seria o tema, até a Catarina, a Dinda, mandou para mim pelo Zap, que é sobre vocação. A gente vem com confronto, porque na palavra a gente não vê em lugar nenhum o Senhor chamando alguém para ser nada. Então, na vocação, o Senhor chamou você para ser alguma coisa nele. Então, não fique achando que você não tem nada para fazer para o Senhor. O Senhor vocacionou sim, você tem sim. Você pode não ter encontrado ainda, mas Ele preparou e te entregou já alguma coisa. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por poder estar em Tua casa. Nessa noite, Senhor, eu quero te entregar a vida do Carlos José em Tuas mãos. Pai, que o Senhor possa encontrar nele um coração obediente de servo, Pai. Que mais uma vez o Senhor possa usá-lo na Tua presença poderosamente. Sabemos, Senhor, que temos vivido, Senhor, o Teu sobrenatural na nossa vida. Pai, isso é fruto de obediência, Senhor. Pai, que o Senhor possa encontrar em nós corações de filhos obedientes. Acabamos de cantar que somos totalmente do Senhor, que fomos encontrados e achados por esse amor. Pai, encontre em nós nessa noite um coração, Senhor, uma terra fértil, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha achar guarida nos nossos corações, que possamos praticar, Senhor, não por imposição, mas por amor, que possamos praticar a nossa vocação, não por exigência pastoral ou de liderança, mas por amor à Tua obra, crendo que amamos a Tua vinda, amamos a vinda do Senhor e sabemos que a Tua vinda está próxima. Deus, a porta continua estreita, Pai, a porta continua estreita, ela não foi alargada pela graça, a graça nos capacita a passar pela porta estreita. Deus, que possamos entender que existem regras, que existem exigências, que o céu não é de qualquer maneira, que a salvação é tomada à força. Deus, nos dê entendimento da Tua palavra. Deus, esse ambiente é Teu, a casa é Tua, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família pertence ao Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, ser conosco, no nome de Jesus. Amém. Escutas quando clamo, acalma meu pensar, me levas pelo fogo, curando
dos impossíveis. Não há nada impossível, não há nada impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que és tudo para mim, Deus. Creio que tu és a vida. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Aleluia. Como o Senhor ministrou meu coração. Há uma atmosfera diferente aqui nesse lugar. Há uma atmosfera diferente aqui nesse lugar. Somos vocacionados para servir. Não é sob título, não é sob autoridade, não é sobre poder, é sobre servir. Se estou disposto a servir, essa é a sua maior vocação. Evangelho de João. Quero externar aqui a minha felicidade, a minha alegria por estar aqui. Foram muitos convites, né, Marcelo? Para estar aqui nesse lugar, mas em virtude de agenda, de compromissos. Aprove Deus ser esse o dia. Para a glória dEle. Estou muito feliz por estar aqui, por também compartilhar com vocês as bênçãos e as maravilhas que o Senhor tem feito. Está ali a prova dela, minha esposa, que está com 10 semanas de gravidez. Amém? E se eu for aqui contar para os irmãos como as coisas se construíram, ou como Deus conduziu, irmão, é muito maravilhoso. É muito bom quando você está na presença, e quando você entende o seu chamado. Deus, Ele cuida de todos os detalhes. Vai vir tribulações, vai vir processos difíceis, mas não há processo que não seja para moldar, para te amadurecer, para aquilo que está por vir. Não é sobre alcançar o objetivo, é sobre entender o propósito. Porque objetivos, de formas diferentes ou por meios diferentes, nós podemos alcançar. Mas propósito, irmãos, vai muito além. Mexe com o teu caráter, mexe com valores, mexe com o teu íntimo. Às vezes é preciso desconstruir para construir.
E uma coisa que Deus não admite, eu quero que você entenda nessa noite: Deus não trabalha com remendo. Deus não trabalha com paliativos. Deus não trabalha, agora eu vou usar um jargão, Godinho, pega essa. Deus não trabalha com gambiarra. Não é você gambiarrento não, Godinho, te conheço. Mas Deus não trabalha. E o retrofit de Deus, a palavra bem chique, né? Retrofit. É quando Deus muda as coisas, é quando Deus pega da estrutura, raízes, lugares onde Deus trabalha, fundamentos, lugares onde Deus ama trabalhar. Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós falamos muito sobre homens muito extraordinários da Bíblia, né? Falar de Davi é fácil, falar de outros personagens muito notórios, mas eu quero tocar num personagem que é como eu e você, que teve que passar por processos para entender a sua vocação, mas que houve dentro, mesmo estando com Cristo, foi preciso aprender coisas elementares para se enraizar a ponto de chegar à estatura de um varão perfeito, a ponto de não negar a cruz e ser crucificado igualmente ou igualzinho a Cristo, por amor a Ele, ainda que outrora alguns erros ele havia cometido, mas erros também cometeremos, mas é sobre servir, e é isso que precisamos entender. Capítulo de número 21 de Evangelho de João, versículo de número 3, a minha versão é a King James, um pouco diferente. Se tiver uma outra versão, a gente lê junto aqui para poder ficar em igualdade, tá bom? A partir do versículo de número 3, capítulo 21, 3. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Versículo. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram, não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Próximo versículo. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: quem é esse? João. Disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, quem ouviu? Pedro. Ao ouvir de João que aquele que estava falando lá na beira do mar era Jesus, olha o que esse homem fez. Ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ou seja, deixou o barco, a rede cheia, só por ter ouvido que era Cristo. Tudo isso aconteceu após a sua morte, após a sua ressurreição, a ressurreição de Jesus. Ele se lançou ao mar, cara. Segue, por favor. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de quantos metros? Ou seja, Pedro nadou 90 metros com uma capa.
Só quem está desesperado por Jesus faz isso. Só quem tem fome e sede faz isso. Só quem está desesperado, quebrantado, ao ouvir a voz do seu amado, é capaz de fazer isso. Pode seguir, por favor. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de... Pode seguir. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Pode seguir, por favor. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não... Pode seguir, já estou terminando. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. O que eu vou falar aqui é o que o Senhor colocou no meu coração. E é aquilo que o Senhor tem me ministrado desde que eu iniciei no Evangelho. Mesmo sem ter passado pelo texto, mas a gente compreende o que é o que o Senhor se agrada. É como eu falei, é sobre servir. É sobre servir. Aqui nós temos dois exemplos. Um exemplo de um homem e um exemplo de um Cristo ressurreto, que mesmo após a morte e a sua ressurreição, serviu pão e serviu peixe. Se tinha uma coisa que, por mais que aqueles que não o conheciam de forma profunda ou íntima, sabiam ou poderiam reconhecer, é quando Jesus fazia o seguinte ato: e partiu o pão e disse: tomai, comei. Até aqueles dois no caminho de Emaús, que apenas ouviram falar de um homem que havia morrido de forma injusta, na mão dos seus algozes, sacerdotes, autoridades da época, reconheceram Cristo, não no momento em que conversavam com ele, naquele diálogo, mas foi exatamente no momento que se assentaram e partiu os serviu. E aí, irmãos, é notório observar eles dizerem: não nos queimava o coração, aleluia, quando ouvíamos ele falar, não nos ardia o coração, era diferente. E naquele monólogo ali, quando ele teve a palavra, praticamente ele nada falou, ele apenas expressou algo que era do seu cotidiano, que era servir. Antes da sua morte, diz a palavra que ele lavou os pés dos discípulos. E aqui, mesmo após a sua ressurreição, ele demonstra mais uma vez o seu caráter e a sua missão: servir. Domingo agora eu preguei na igreja, e o tema que eu trouxe para a igreja foi: o mundo diz, crê em si mesmo. Cristo diz, negue-se a si mesmo. Porque o mundo que vivemos, irmãos, esse lugar virou palco de exibição. A autoridade que achamos que temos e possuímos é apenas para massagear os nossos próprios egos. Se eu olhar para dentro do Evangelho, eu não preciso olhar para a Bíblia toda. Apenas o Evangelho é uma demonstração clara de que a pregação de Cristo, ele conseguiu, irmãos, atingir multidões apenas
em saber servir. A missão que Jesus teve na terra foi essa. Só que toda missão, nós também temos que botar um contraponto. Existe sim o alto preço da missão. Falar de missão, falar de mãos de algo que aguça os nossos olhos, o sucesso, que tudo vai ser estrondoso, que tudo vai ser magnânimo. Não se esqueça que Jesus teve que pagar um alto preço durante todo o percurso da missão. A começar, quando foi levado pelo Espírito ao deserto para ser abençoado, alimentado, os reinos estavam diante dos seus olhos e das suas mãos. Não, irmãos, ele foi levado para ser tentado. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que o diabo ele é tão sagaz nas suas ofertas, que dois momentos da tentação, ele diz assim: sei que tu és o Filho de Deus. Olha como que o diabo é sagaz. Para elevar o ego de Jesus, se tu és o Filho de Deus, faz esse pão, ou se joga daqui até abaixo. Mesma coisa aconteceu no Éden. A serpente, que era astuta, disse a Eva: se comeres, certamente não morrerás. Capítulo de número 3. O diabo, irmãos, ele usa da mesma estratégia. Mas Pedro diz lá na sua carta que é a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? É por aí. E foi essa a maior luta, travada por Cristo, travada por Pedro, e travada até mesmo pelo rei Davi. Irmãos, a Bíblia fala que Davi, ele foi ungido. Levou-se praticamente 30 anos até ele assumir o seu reinado, e durante esse período foram vários momentos de prova, glória, mas também de prova. Entrou no coração de Saul um ódio, uma inveja, um egoísmo, porque nele já não operava mais o Espírito de Deus, e sim o espírito maligno. Mas foi só com Saul? Vou provar para você que não. Capítulo de número 4 e capítulo de número 6, 16 de Mateus, vai contar uma história que muitos teólogos vão chamar de sinótipo, porque é a mesma história contada dentro de uma visão diferente, por pessoas diferentes, mas a mesma história, uma contada por Mateus, outra contada por Lucas. Naquele momento em que Jesus pergunta aos discípulos: e vocês, quem dizeis que eu sou? O que Pedro era afoito, né? Aquela personalidade forte, aquele cara que não, ela líder. No entanto, que ele era chefe dos pescadores. Você pode ver aqui no texto que nós lemos, quem chamou para pescar? Está todo mundo sentadinho, triste, cabisbaixo. Jesus já não estava mais ali. Jesus fazia somente aquelas aparições, né? Estava orando, Jesus entrava. De repente, Jesus, mas não era aquela pessoa, né? Então já começou ali aquele sentimento, né? Então ele vai, agora ele vai. Aquele sentimento de perda, saudade. Pedro estava triste, cabisbaixo. Mas lá atrás, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus. E Jesus responde logo em seguida: não foste a carne nem o sangue que te revelou, mas sim o Espírito do Deus vivo. Mais à frente, no versículo 19 do capítulo 16, vai dizer que, depois dele dizer assim: Pedro, tu és Pedro, mas sobre essa, né? Aí depois tem uma palavra, essa palavra que me chama a atenção. Quando ele vira para Pedro: eis que eu te dou a chave do meu reino.
O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. O que Jesus deu para ele? A chave do reino. Ele acabou de receber uma revelação profética, concreta, poderosa. Primeiro porque quem revelou a ele foi o Senhor. E depois ele recebe algo concreto, porque a porta do céu não é subjetiva, ela é concreta e é para onde nós iremos. Amém, irmãos? Mas mais à frente, olha só o momento, olha o momento. Tempo e movimento, né? O próprio Pedrão, quando Jesus falou, ó, o filho do homem vai morrer, vai ser injustiçado, vai ser entregue na mão de escribas, sacerdotes e anciões, vai ser morto, mas ao terceiro dia, estou de volta. E uma mesma boca que disse, tu és o Cristo, agora é a mesma que chama. Ó, antes Jesus perguntou, agora Pedro toma a atitude de pegar Jesus, levar para... Não, peraí, Jesus, ele ouviu, ele foi educado. Ele não deixou, né, o seu ímpeto, mas ele não aguentou. Ele chamou Jesus de lado e falou, Senhor, tu não vais morrer. Jamais. Tu és o Filho de Deus. E aí Jesus dá uma resposta que não foi a carne e o sangue. Agora Jesus praticamente muda o texto e diz assim, para trás de mim, Satanás, tu é pedra de tropeço. Antes era pedra e agora pedra de tropeço. A mesma boca que proferiu bênção, que foi revelado algo profundo, é a mesma boca que dá o lugar. Pedro é diferente de mim, de você? E o que eu aprendo com isso? Está aqui. Pedro aprendeu da forma mais dura e ardilosa que um homem como ele na sua personalidade, porque Deus molda de acordo com personalidades, né? Deus não odeia pessoas, Deus muitas vezes reprova atitudes. São atitudes. E Pedro precisava ser moldado para chegar ao status de varão perfeito. Entender a sua real vocação. Primeiro, era necessário ele observar no que está no capítulo 5 de Gálatas, sobre fruto do Espírito. E um deles é mansidão e outro é domínio próprio. E outra coisa que Jesus fala, quando ele fala sobre negar a si mesmo, é uma palavrinha chamada abnegação. O que significa? Negar a si mesmo. Simplesmente abrir mão. Às vezes perder para ganhar. Descer para subir. Ser o último para depois ser o primeiro. Essa é a ordem. Às vezes é preciso você passar por os processos que vão forjar a maior missão que Deus te deu, porque não é sobre você, é sobre Ele. É preciso entender que a árvore está no meio do jardim, mas eu não posso olhar para aquela em que o diabo e o mundo tentam me oferecer. É preciso entender que às vezes você vai precisar quebrar-se para depois ser reconstruído. Sim, o próprio Jó falou, ele me quebrou, mas depois me reconstruiu. Alabassubine calabaces. Tem um louvor do Zoe que eu gosto muito quando eu estou com a Elisângela em casa cantando e ministrando. Como leão você me cercou, com fúria me espedaçou, meus ossos quebrados, moídos, então eu aprendi que isso também é amor. Como o leão, ele vai te estraçalhar, mas depois ele tem prazer em reconstruir.
porque Ele tem poder para fazer isso. Meus ossos quebrados, moídos, então eu aprendi que isso também é amor. Jesus precisava disso. Jesus poderia ter usado a sua autoridade diante de lá do deserto, sendo tentado pelo diabo e falava assim: agora eu vou te aniquilar. Ou se inclinasse a soberba do coração e dissesse: agora eu vou te dizer que além de pão eu boto uma mesa, eu compro uma padaria. Eu não pulo não, rapaz, é bungee jump, eu vou e volto quantas vezes você quiser. E da bola dos anjos não precisa, eles vão ficar como plateia. Jesus podia fazer melhor. Mas tem uma coisa que, tem alguém com caderno aí, celular? Escreve. Escreve. Autoridade, Deus te dá para servir e não para dividir. Deus te dar autoridade é para servir e não para dividir. Se Jesus se inclinasse à vontade do mundo, e quem representava o mundo ali? O próprio diabo. Ele não estaria servindo, ele estaria dividindo o reino. Seria uma racha eterna, e quem pagaria por isso seríamos nós. Às vezes pensamos que perdemos aqui, deixamos os nossos egos feridos, pensamos, irmãos, que estamos perdendo likes, curtidas, ser ovacionado pelo mundo, mas a nossa visão ainda é muito pequena. É sobre o reino, é sobre testemunho, é sobre cortar o pão e você dizer para ele: não preciso falar nada, só olha, contempla e veja a glória. É impossível, irmãos. Quem serve na casa do Senhor, ao erguer as suas mãos, ao a sua vida não ser uma vida de bênção, a dinâmica da sua vida não ser de bênção. Eu estou falando isso, meu, porque tem muita coisa forçada por aí. Tem muita coisa, irmãos, teatralizada. Desculpa, não sei se você tem essa palavra. Teatro. Eu falo isso, irmãos, porque eu tive uma avózinha analfabeta, não sabia ler, mas quando colocava a mão no enfermo, dona Normira, quando cantava um corinho, demônio nem se atrevia, mas era mulher de oração, está lavando roupa, está cantando, decorava os versículos por ouvir, não precisava ler, ela ouvia e guardava. Quando ela não sabia, ela pedia para alguém ler, lê aí, até você, lê aí. Desligava o fogo do fogão, estava lá o feijão, ela desligava, me pegava: vem cá no meu biquinho, vem comigo, e me arrastava junto. Eu ia, irmãos, vem comigo. E teve uma vez que eu vi um demoniado parar na frente da casa da minha avó, que eu não sei até onde, de onde veio, numa Kombi com pessoas trazendo ele, parecia até aquele que entrou pelo telhado, apareceu do nada. Meu avô simplesmente abriu a porta, foi para a sala, cantou um louvor da harpa cristã, chegou nem a orar. Era o período que, irmãos, que o diabo caía na introdução, não precisava nem cantar o coro. Não tinha hoje as tecnologias que tinha, era pandeiro e chocalho, meu amigo. Mas não faltava, irmãos, unção, não faltava poder. E uma coisa que o meu avô sempre falava: muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder. Hoje os recursos são outros, irmãos. A oração ainda tem poder. Deus ainda quer dar visão a essa igreja. Deus quer usar ministério de louvor aqui para colocar a mão, largar tudo que está aqui e impor as mãos e pessoas serem curadas. Não é no final do culto, é no meio, no início, no momento do estudo. Está para voltar, né, pastor Marcelo? Sexta-feira, não vai?
Quantos creem que pode aparecer nessa porta pessoas carentes e ouvir a palavra? Porque o que liberta e libera é a palavra. Sabe por quê? Sabe como é que Jesus ganhou o diabo lá no deserto? Foi pela palavra. Estava aqui, ó, mas estava aqui, ó. Não era sobre conhecimento, era sobre entendimento. Era aquela palavra revelada, Eliseu. Porque o conhecimento oculto, Deuteronômio 29, pertence ao Senhor, mas o conhecimento revelado é para você, para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus primos, para os seus parentes. Sabe por quê? Para que vocês vivam na prática da palavra e da lei e da Torá. Deuteronômio 29. E conhecimento revelado, Eduardo, é quando Jeová te pega, sabe? Você lê o texto, viveu, comeu de manhã, e aí Deus fala assim, toma agora. É aquilo que Deus te passa por um processo e a palavra fica clarinha. E você entende quando vem aqui para o culto cheião. E muitas vezes com problema sim, com dificuldade sim. Ou você está pensando que o que forja as pessoas é apenas bênçãos. Não, também são momentos difíceis. Mas momentos difíceis também são para Deus falar assim, meu filho, eu posso. É dependência. Não é sobre você, é sobre mim. Pedrão nadou. Agora vocês entendem, né? Porque Pedrão nadou, né? Primeiro que Pedrão negou. Todo mundo fala da negação de Pedro, mas poucas pessoas falam do que saiu do coração de Pedro. Ele não era tão convicto assim. Ele não era tão firme assim, não era tão duro assim. Sabe por que Pedro estava daquele jeito? Chamou o povo. Está estressado? Vamos pescar, né? Vamos pescar. O que Pedro fez? Vamos pescar. Aí os outros falaram, vou também. Vou também. Esse barco encheu, né? Porque tu viu a quantidade, né? O barco encheu. Estavam lá os dois. E o mais interessante disso tudo é que ele foi para o lugar do primeiro encontro. Aonde ele foi pego? No mar, pescando. E qual foi a voz que falou, joga do direito? Pedro ainda... Rapaz, tem gente que é assim, tem gente que entende rápido. Tem gente que precisa executar ou ser executado. Tem gente, porque nesse momento aí, não é porque você vai lá e está cooperando, você está cooperando com a vontade dele. Mas na verdade o Senhor está executando em você. E naquele momento, daqui a pouco Pedro joga, e Pedro não entendeu o negócio ainda, mas o discípulo amado, é porque é com o coração, chega para ele e fala assim, ó, tu não entendeu quem está chamando lá na beira do mar da praia não, Pedro? Porque às vezes a situação nos cega. E aí são pessoas espirituais que muitas vezes chegam para você assim, é Jesus. Não é outra voz que você tem que ouvir, é a voz do mestre que está te chamando. E às vezes ele não te chama, ele só te oferece pão e peixe. Ou às vezes ele vai chegar para você, Eduardo, o que você tem aí? Aí você vai dizer, não tem nada. Mas não pensa que nada não é nada. Nada para Deus é tudo. Tem nada. É nesse nada que ele fala assim, agora então sou eu que vou encher. Pedrão, joga do lado direito. O lado esquerdo pode ser até o lado, segundo alguns historiadores e teólogos, como o lado da perfeição, da assertividade. Porque existia lá em Juízes uma galera que com a mão esquerda, canhotos, com uma funda acertava, meu amigo, uma pena. Imagina. Mas o lado direito é o lado da autoridade. E a maior autoridade é a do Senhor. É aquela que vem da boca de Deus.
é quando Deus fala, joga do lado direito. É para ser direito. Não pode ser gambiarrado, é assertivo, é quando você obedece. Mas lembre-se, tem processo. Ainda assim, Deus vai invocar você a cooperar com Ele. Não vai precisar, Ele dá peixe, mas encher o barco e remar até a beirada é você. E cuidado, porque até muitas bênçãos, quando pessoas não estão preparadas para ela, pode ser de motivos para murmuração. Sabe por quê? O povo de Israel no deserto foi exaustivamente auxiliado pelo Senhor em todos os sentidos, mas o povo ainda assim não deixou de murmurar e nem ser um povo queixoso. O povinho. Muitas bênçãos não significa que vai cessar você de murmurar. Não significa. Mas uma coisa é certa, irmãos. Deixa o velho morrer no deserto. O que vai entrar no novo reino, na Canaã, são remanescentes. São nascidos de novo. Pedrão vai. Nanado, cara. Agora vocês entendem o desespero do homem, né? Diz até o Betinho, quem tem fome tem pressa. Rapaz, nadar 90 metros de túnica para um povo, não sei se os irmãos sabem, quem morava em beira de mar, para a gente aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, é uma gente, não é? Casa na praia, gente rica, né? Na época de Cristo, mar não era uma coisa muito que trazia boas lembranças, porque eles viram lá na passagem Páscoa, passando o Mar Vermelho, um povo morrer engolido, por quê? Após ter passado pelo mar. Então, tradicionalmente, o mar sempre significou juízo. Então, eles não eram muito atraídos por mar. Mar para eles era para navegar, no entanto, que os melhores barcos construídos eram pelo povo de Israel da época. Barcos que não afundavam, por ter medo de mar, vamos construir o melhor para não afundar. Então vê Pedro, irmão, se jogando dentro da água, vencendo o medo, deixando de lado, irmãos, todas as suas fragilidades humanas, mas fortificado no Espírito, porque o que vai impulsionar, muitas das vezes, o teu ministério, não será o talento que você possui, não será a capacidade intelectual, física, ou até mesmo moral entre os homens, mas será o seu espírito inabalável. Será o quanto você tem no seu coração de paixão pela obra do Senhor e que não fará você retroceder. Ou seja, o seu amor. E aí Pedro nada. Imagina as braçadas, martelo sem cabo, lá, mas chegou. Deixou a galera com os peixes lá dentro do barco, quis nem saber. O que ele queria estava lá na beira do mar. O que ele queria estava na praia. Quem ele amava estava na praia. E a Bíblia vai dizer que os discípulos chegam depois com o barco cheio de peixe, remando, e o barco só Jesus, quase que afundando, indo a pique. Jesus pega o peixe, brasa, pega o pão. E o mais me chama a atenção no texto final que vocês leram comigo aqui, que eles não falaram nada. Para quê, irmãos? Se mesmo sem palavras Ele conhece as nossas intenções, falar o quê? O que tem para falar diante daquele que vive, daquele que é poderoso, daquele que venceu a morte? O que tu vai falar? E o que tem para falar? Não falaram nada. Naquele momento só ouviu um monólogo.
um só falando: Pedro, tu me amas? Aí ele responde: Senhor, eu te amo, apacenta-me ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Quantas vezes Pedro negou? Quantas vezes Pedro os declarou? Agora não era mais de boca. No entanto que, sabe qual foi a palavra de sucesso que ele ouviu ali? Tu vai morrer igualzinho a mim. Tu vai padecer igualzinho, mas vão virar você de ponta cabeça, mas vai ser igual. Só a posição. Na verdade ele que escolheu, né? Bota de cabeça para baixo. Apóstolo Paulo, quando se converteu, Saulo, capítulo, se eu não me engano, de número 6 de Atos dos Apóstolos, 16. Tu vai padecer por mim. Estava pensando que era sucesso? Sucesso para esses homens, irmãos, era morrer com a certeza de quem eles estavam servindo e por que estavam servindo, e já não era mais importante a sua própria vida. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é sobre vocação, irmãos, é sobre servir. E servir, ele te molda num caminho para te dar direção para aquilo que você está vocacionado. Sabe por quê? Não há plano, não há lugar de maior privilégio no reino. O que tem que entrar lá é um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Esse lugar, irmãos, que eu desejo, eu sei que você também deseja ardentemente entrar, mas não se esqueça e não coloque em segundo plano, que há um momento, escatologicamente falando, em que o povo de Deus será arrebatado e encontraremos com ele nos ares, e lá nesse momento haverá um momento chamado de as bodas do Cordeiro. E ali nesse momento será distribuído aqueles que fizeram a obra do Senhor de forma que não seja como palha no fogo, mas aprovada, receberão o galardão prometido. É isso que buscamos. É isso que nos faz amar a obra do Senhor, independentemente da estrutura, porque se a estrutura, irmãos, tem que vir primeiro de dentro para fora. É preciso ter nesse lugar, como em qualquer outro lugar, irmãos, casa do Senhor, igreja universal, um povo obstinado pela fazer a vontade em servir. Um povo que precisa muitas vezes viver aquilo que Davi viveu. Davi viveu dois extremos do seu ministério, porque ser rei, porque ministrar. Porque não sei se você sabe que a autoridade Deus te dá para servir. A palavra ministro, que todo mundo enche a boca para falar, no grego original, era aqueles camaradas que estavam no porões de navio, remando, e ninguém os via. Era uma força motriz daquelas embarcações medievais, que sentavam ali, Eduardo, e estava o capitão lá no leme. Sabe como é que era o nome desses camaradas, no original? Ministros. Se os STF entendesse isso. Não é verdade? Se eles entendessem que é sobre servir. Homens que não eram vistos, homens e irmãos que não tinham nem olhos para ver. Imagine se remar cegas. Várias vezes eu pesquei com meu pai a remo. Eu tinha uma mania muito feia de estar remando e olhando para trás, porque eu queria saber a direção. A gente quer remar e saber a direção. A gente quer remar e não quer confiar naquele que está no leme.
A gente quer entrar na arca e quer botar timão e quer botar a arca que o Senhor constrói. Não tem timão e não tem leme. Quando Ele sela é para você entrar e deixar. Deixa eu guiar. A gente quer entrar no barco e quer ter o leme na mão. É sobre remar e não sobre direcionar. Deixa isso para Ele. Deixa isso para Ele, irmão. Sabe por quê? Que a forma como Deus faz é perfeita. Tudo está interligado. É como se você fosse uma célula. Uma célula. Já viu como é que é a bomba atômica, gente? É apenas um átomo que tem um poder de explosão e de irradiação do tamanho de um quarteirão ou maior que isso aqui, né, Marcelo? Se colocado dentro de uma ogiva, dentro de um míssil, missão. Ah, Jesus. Porque missão vem de míssil. Se você for esse átomo dentro do míssil, meu amigo. Se você for esse átomo dentro do caminho, aonde estão os dois caminhos? Sabe que era chamados do caminho? Atos dos Apóstolos, a chacota que faziam com a gente, os bullying, era chamar, lá vai os dos caminhos. Cadê os do caminho? Porque a primeira vez que a igreja é chamada de igreja é no capítulo 6 de Atos. Até então não havia nome igreja, ou cristão na verdade, né? Cristão. Era chamado os do caminho. Mas era uma forma de chacota, tá? Não era um nome, cristão, né? Não era pompa, não era mérito, não era honra. Porque eles queriam se referir a Jesus, porque Ele dizia que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai, se não for por Ele. Por isso eles eram chamados os do caminho. E nós? Qual o nosso caminho? A palavra vai dizer, irmãos, e é até errado, não teologicamente falando, não querendo corrigir a cantora, mas assim, a Bíblia vai dizer que para quem iremos nós e não para onde iremos nós. Uma palavrinha muda todo o sentido. Porque para onde iremos nós, pode ser ter uma coisa boa, mas se no quem não tiver na onde, eu digo que é melhor para quem do que para onde, porque quando eu estou com quem, eu aprendo com quem, me permaneço no lugar com quem e até a eternidade. Vai sozinho para você ver. Vai para onde sem o quem? Vai para onde sem ir com quem? E o quem é Jesus. Pedro responde. Quem respondeu? Para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tem a palavra de vida eterna? Não é sobre servir o pastor Marcelo, é sobre servir Jesus, que logo estou fazendo a vontade do Senhor para cooperar com a sua obra. Eu li um texto hoje que me confrontou. Isaías 55, versículo 12. Não estava nem no script, tá, irmãos? Isaías. Estava não. Mas foi a minha palavra de meu devocional hoje, dentro do ônibus indo para o trabalho. 55. Versículo de número 12. Sabe por que, como é que eu fui confrontado com essa palavra aqui? É que tem muita gente que sai da igreja do Senhor dizendo que saí triste com o pastor, saí triste com o ministério de louvor, e líderes, que é como bomba atômica também, né? Mas é feitiçaria, né? Como diz a palavra, que é vai e rebata, divide, lembra? Papai, vamos lembrar aquela palavra? Autoridade é para e não para, amém. Sair bem de um lugar é sair, como diz o texto do versículo 12, parte A. A vez de sair com grande alegria, e em paz sereis
reconduzidos aos montes e colinas e romperão. Deve estar diferente aqui, né? Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em... Então, se você sair dessa forma da igreja, amém, você será abençoado, a tua vida ministerial vai ser mantida, todas as bênçãos do Senhor serão sobre a sua vida. Mas se tu está saindo daqui ferido, ou está ferido, melhor você ficar. Se Deus não falou contigo, fica. Porque o pecado de desobediência é algo abominável. Pode muita gente bater na tua, assim, ó, tá tudo bem. Não, tu tem razão. Foi Jesus que falou? Não foi? Ele ficou caladinho? Fique onde você está. Eu vou para o ministério super, hiper, mega, ultra. Lá sou colhido. Lá não tenho prova. Mar calmo não forma marinheiro, meu amigo. Está calmo demais. Sabe por que eu falo isso? Porque aquela mulher que está ali do meu lado, hoje mesmo, irmãos, de tudo que Deus tem feito, hoje tivemos que levantar hoje, né, irmãos? E dobrar o nosso joelho, porque o Senhor entregou algo tremendo a ela, que ela levantou super assustada de um sonho revelador do Senhor, e nós fomos para o joelho, porque fomos confrontados, e hoje o dia foi de confronto. Juntamente com aquilo que o Senhor fez na vida dela, o Senhor também fez na minha vida. Irmãos, foi eu receber a promoção, ela ficar grávida. Eu recebi, hoje eu sou engenheiro de segurança do Porto Sudeste. Deus fez tudo, mas antes de tudo, o carro quebrou, fez com Deus, deu um gasto, depois quebrou de novo, depois não sei o que, aí rapaz, pensa numa gastança, tudo para murmurar, assim, de forma de PVA, com seguro, e depois o carro quebra, morreu lá na Avenida Itaguaí, à noite do lanchar, domingo, só Jesus, e um monte de situação complicada no trabalho, porque essa transição que teve foi de Deus, mas muita coisa ali sensível estava acontecendo ao mesmo tempo, e eu orando, Senhor. Aí quando foi, irmãos, no mês do meu aniversário, aniversário de casamento, recebo a promoção, e na mesma semana ela faz o teste e fica grávida. Aí, irmãos, eu vou te falar, estou chorando direto. Pensa o nome chorão, cara. Eu coloco a mão na barriga dela, fui viajar para Minas Gerais esses dias, só Jesus, não queria, sinceramente. Chorei demais. A chave muda, vira, realmente. Mas o mais importante disso tudo é ver pessoas dizendo assim, pessoas que oraram, pessoas que colocaram as mãos no ventre dela ali, mesmo sem saber, e falar assim, vai ser bênção, tem propósito. Eu falo isso, irmãos, porque até as pessoas que Deus colocou no meu casamento, e as que tirou também, eu vejo a mão de Deus, e eu posso dizer que uma dessas pessoas está aqui, pastor Marcelo Nunes. Não foi por conveniência, não foi por presente, não foi por amizade de conveniência, de dar e trocar, não. Foi porque ele é minha referência. Eu oro por esse homem de graça. Já liguei várias vezes para ele em momentos que ele não esperava, né, Marcelo? E falei, Marcelo, Deus falou comigo para falar com você. Esforça-te. Fica firme. Deus é contigo. Você é referência. Deus está com você, continue íntegro. E eu sei que as pessoas, que eles é resultado de vocês. Ninguém ministra, ninguém prega ou cuida de ovelhas sozinho. Se ele está, é porque vocês estão segurando juntamente com ele. Mas uma coisa não pode faltar, fidelidade. Não pode faltar, irmãos, fidelidade, sinceridade, cooperar. O que significa cooperar? Deus, ele pode até, irmãos, dizer assim, tem bênção, mas você também precisa cooperar com a bênção.
Se Deus deixou, eu vou dar o piso, mas sentar é com vocês. Vai ter mutirão no sábado. Vai ter? Não, né? Vai ter, lá na igreja vai ter. Mas a gente precisa cooperar. Tem um louvor da Laura Morena, né? Eu já cantei um pouquinho, né? Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar do outro lado, você precisa acreditar. Deus queira abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Para atravessar o mar, coloca o pé na água, filho. Para chegar do outro lado, você precisa acreditar. Você precisa cooperar. Quem não coopera, atrapalha. Quem atrapalha é prejuízo e morte para si. O corpo sente. Uma coisa interessante também que aprendi hoje, depois vou finalizar. Ele é a cabeça, nós somos o corpo, juntamente com os nossos membros. Às vezes você quer pegar o braço, eu sou o braço, eu quero ser o braço direito, quer ser o esquerdo, né? A Bíblia, o texto vai dizer que o ajuntamento de tudo foi que Ele que fez. Tu é membro, quem junta é Ele. Quem liga ossos secos, profetiza. Tudo ali foi profético, tudo ali foi juntado, osso no seu osso, nervo no seu nervo, tendões com a ajuda do homem? Não, foi o Senhor quem ligou todas as peças. Se deixe. O que Deus já tem feito no seu coração impulsionar, que você ainda não colocou as mãos? Há bênçãos, irmãos, que só precisa de um start. Sabe qual que é? Você colocar a mão no arado. Tem coisas que só vão sair do lugar que elas estão quando você se mover. Senão vai continuar o mesmo. Senão vai continuar reclamoso, murmuroso. Quem trabalha não tem tempo para isso, irmãos. Quem trabalha não tem tempo, irmãos, para chorar o leite derramado, porque ele tem que pensar à frente sempre. Muitas vezes negando a si, as suas próprias vão. Mas quem disse que Deus não vai lá e não junta tudo? E não faz tudo? Então, meu amado, vocação, primeiro, estou disposto a servir. Será que eu posso dizer, Senhor, eis-me aqui? Essa palavra parece uma pesada, mas às vezes Deus quer usar você na sua simplicidade, naquilo que Deus já colocou nas suas mãos, e você sabe disso. Você sabe que Deus quer usar aí. Só que a gente retém, coloca empecilhos, coloca sonhos, e sonhos que não estão, irmãos, no centro da vontade. Irmãos, todos os nossos sonhos precisam estar em paralelos com a vontade do Senhor. Senão, irmãos, eu não posso dizer que tudo coopera para o bem. E nós sabemos disso. E nós sabemos disso. Dura essa palavra. Mas ela é, irmãos, para isso mesmo. Quem ler a palavra do Senhor todas as manhãs, né, e não é confrontado por ela, é porque você já está anestesiado pelo mundo. Você já se conformou com ele. E ele já te envolveu. Já não sente mais nada. Sabe aquela perda de paladar? Quem pegou Covid aqui? Eu falo para você que até hoje eu não sinto o cheiro direito, gente. Até hoje. Alguns odores que... Está sentindo? Não, amor, não. Imagine, irmãos, você ser um crente Frankenstein. Conhece o crente Frankenstein? Parece que está vivo, mas está morto. É uma concha de retalho do mundo. É um pouquinho de Anitta dali, é um pouquinho de Neymar daqui,
é um pouquinho de não sei o que dos Vittar da vida. Porque, não, pega o que é bom nada, meu amado. A gente nunca foi inventado, a gente sempre foi um povo que inventou. Eu me baseio muito, gosto muito de louvor, me baseio muito por Davi. Davi era rei. Que tempo que esse cara tinha, Eduardo? Que tempo que ele tinha para reinar um povo, legislar no povo, tomar decisões difíceis, ainda fazer 4.000 instrumentos musicais, segundo Crônicas. E Davi fez 4.000 instrumentos musicais. O ministério de louvor do cara tinha para mais de 250 candango. Só de músico era mais de 50, fora os aprendizes. Asaf, você fica com um pouquinho, mas de vez em quando Davi ia lá, deixa eu ver o ensaio aí, que eu entendo de música. E o cara tinha tempo para isso. Me pergunta, me responde. Aonde ele arranjou tempo para isso? Era amor, irmãos. E olha que ele não viu o templo ser construído, nem o ministério de louvor cantar. Não viu nada disso. Mas olha o legado que foi deixado. Olha a liturgia, um povo fiel, de veste branca, de linho. Quando pegou, a Bíblia fala que os sacerdotes começaram, o capítulo de número 5 de 2 Crônica, quando começaram a cantar, mudou a liturgia do culto, eles não aguentavam ficar de pé, diz a palavra. A glória encheu a casa, cara. E Davi não viu. A palavra revelada é para você, para os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Mas se você assumir hoje você anda, amanhã seus filhos correm, depois os seus filhos voam. Hoje você está andando, mas está andando. Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei porquê, mas o Senhor tem falado comigo que há pessoas aqui que precisam se encontrar. Eu não estou falando de reinventar, eu não estou falando simplesmente não, mudar tudo, mas deixa Ele fazer, do jeito dele. A única coisa que você tem que fazer é abrir o seu coração para Ele. Confiar nele. Ser, irmãos, apenas uma molécula, mas uma molécula dentro de um míssil. E deixar que Deus faça em você e através de você. Para que as coisas fluam. Para que haja aqui nascente, sim. E ao mesmo tempo isso aqui se transformar em rios. Formar ribeiros, pessoas, crianças, jovens, adultos, irmãos, que estão sempre ali, debaixo das asas, que não se move enquanto a nuvem não se mover. Confiar plenamente no Senhor. Parece difícil isso, irmãos, mas quando o povo se move com a nuvem, meu amado, tem sombra, tem água fresca, tem maná. Mas quando se move só, você vai perecer no deserto. Assuma a vocação com que Cristo te convocou para fazer a obra dele. Seja excelente. Seja vaso. Porque a importância do vaso não está no que está no exterior, mas a palavra diz que aquilo que está no interior do homem. Somos só um vaso de barro, mas a excelência do poder está dentro do vaso. É o quanto você está cheio. Vaso só tem validade quando está cheio. E se porventura, Senhor, eu estou como aquele ouro totalmente misturado com outros metais pesados, que até pode dar volume, eu não quero volume. Eu não quero peso. O que o Senhor quer extrair de você é quilates.
e quilates está na pureza e não no volume. Vinde, comprai ouro refinado e aprovado. Senhor, se eu não consigo enxergar, isso aqui é para a igreja de Laodiceia, eu sei que aqui não é, mas se for preciso colírio nos olhos, para que você enxergue, Ele também tem. Ele também tem, sabe o que? Vestes limpas, puras, para novamente nos vestir e nos adornar. Eu quero orar por você. Você que deseja servir, ainda não tem certeza da sua vocação, mas pastor Marcelo, eis-me aqui. Me mentorie, me guie. Sexta-feira é dia de instrução, sexta-feira é dia de alinhamento dentro da palavra. Tem que buscar, irmãos. Buscarei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe de onde ele vai ser achado? Serei achado de vós, diz o Senhor. É preciso ter certeza, mas a certeza não vem, irmãos, de forma pirotécnica. Ela vem de busca, ela vem de entrega. Primeiramente, ponto de partida, eu tenho que entender que vocação é serviço. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu amo a tua obra, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos o quê? Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos. Eu quero convocar você aqui na frente, você que quer ter essa certeza, você que tem uma fragilidade e quer ser lapidado, moldado pelo Senhor, você que está duvidoso, titubeando na obra, mas Senhor, eu quero ter a certeza de que eu estou no caminho da tua vontade. Eu quero convocar você a estar aqui na frente. De teu nome alegre te louvo por teu grandes feitos. Pastor Marcelo.